a idade da pedra é aqui. A turma reunida deixava as horas se escoarem pelo ralo do não faz nada. A cerveja preta é melhor que a branca. É mais forte e complementa com mais sabor os petiscos. A batata frita crocante, o frango a passarinho quase torrado, deixava os lábios e as pontas dos dedos de todos brilhando de gordura. Os assuntos variados iam desde a desdita dos ovários até as curvas da tiazinha. Podia-se comparar a reunião com uma sessão de terapia em grupo. A pança cheia, a cerveja estimulando a língua e a inconsequência eram os ingredientes. Sentado à esquerda de quem entra pelo bar, o homem já tentara convencer meia dúzia de companheiros de que o errado podia ser muito bem o certo e que o certo nem sempre era tão certo assim. Acabara de falar e automaticamente olhou para a mão direita pousada sobre a mesa e viu o cabelinho branco na altura do seu pulso. Quis desviar a atenção para um dos amigos que começava um novo assunto, mas o seu cérebro voltou ao cabelinho branco. Com os 2 dedos, dedão e fura-bolo, tentou arrancar o cabelinho branco e o que conseguiu foi só arrancar meia dúzia de cabelinhos pretos que estavam ao redor do branco. O vozerio ficou distante e o homem, sem conseguir conter-se, começou a pensar em si. Cabelos brancos é sinal de envelhecimento. Tentou, em vão, lembrar-se de sua imagem na última vez que olhou para o espelho na manhã daquele dia. Não prestar atenção. Será que os seus cabelos estavam brancos? Sentiu raiva de si mesmo por não saber responder a pergunta. Sem que ninguém entendesse, levantou-se e despediu-se com um tchau xoxo e saiu quase que apressado para a rua em direção à sua casa. Entrou sem chamar a atenção. Passou pela sala onde a TV fazia muito barulho, foi direto ao banheiro, sofregamente ligou a luz e levou o maior susto da sua vida. Olhou ao espelho, estava velho. De repente, objetivos que estavam na fila de espera ganharam a importância das urgências e o tempo vivido ficou reduzido a um instante. O seu filho nem começara a ganhar a vida. A viagem com sua esposa nem começara a ser planejada. Precisava trocar o carro. A prestação da geladeira estava atrasada. E pior, estava sem emprego. Velho, com objetivos, prestações e necessidades atrasados, naquele momento era o retrato da desesperança. Chorou. Ser velho em todas as necessidades ele poderia ajeitar, mas sem emprego, como haveria de ser? O país entrou em crise e lá se foi o seu emprego. Os seus amigos, mesmo aqueles que estavam empregados, estavam reclamando, pois o que estão ganhando não dá para comprar nada do que precisam, a não ser o arroz, o feijão e a farinha para encher a barriga dos trouxas, que têm direitos, mas que a cada crise veem as suas conquistas serem surrupiadas para acudir o país. O pior é que acudir o país é o mesmo que salvar as mansões em Miami ou as ilhas em Angra dos Reis. A experiência, a conquista das pessoas que começam a envelhecer, mandava que não fosse contra o poder econômico, mesmo porque de nada adiantaria, porque ele faz parte da maioria excluída e silenciosa, de cujo lombo estão tirando o couro para que as mansões de Miami não venham a ser vendidas. Tudo bem, pensou, vou resignar-me. Foi para a sala e o meu, o seu, o nosso presidente da República estava sendo entrevistado. Ágil nas respostas e sorridente,
fez todos da sala crer que o Brasil estava para ser guindado à posição de paraíso. Nada daquilo que o povo estava reclamando era verdade. A real havia recolocado a justiça social no seu devido lugar. Todos, menos ele, é bom que se diga, pudera, ele com 20% de todos os aptos para trabalharem estavam sem onde trabalhar, e muitos estavam velhos com as prestações, objetivos e necessidades atrasadas. Nem mesmo o meu, o seu, o nosso presidente haveria de convencê-lo. Mas como a esperança é a última que morre, com certeza, quando a moralidade for programa de algum governo, quem sabe a questão social saia de uma vez por todas da idade da pedra. A idade da pedra é aqui. A turma reunida deixava as horas se escoarem pelo ralo do não faz nada. A cerveja preta é melhor que a branca. É mais forte e complementa com mais sabor os petiscos. A batata frita crocante, o frango a passarinho quase torrado, deixava os lábios e as pontas dos dedos de todos brilhando de gordura. Os assuntos variados iam desde a desdita dos ovários até as curvas da tiazinha. Podia-se comparar a reunião com uma sessão de terapia em grupo. A pança cheia, a cerveja estimulando a língua e a inconsequência eram os ingredientes. Sentado à esquerda de quem entra pelo bar, o homem já tentara convencer meia dúzia de companheiros de que o errado podia ser muito bem o certo e que o certo nem sempre era tão certo assim. Acabara de falar e automaticamente olhou para a mão direita pousada sobre a mesa e viu o cabelinho branco na altura do seu pulso. Quis desviar a atenção para um dos amigos que começava um novo assunto, mas o seu cérebro voltou ao cabelinho branco. Com os dois dedos, dedão e fura-bolo, tentou arrancar o cabelinho branco e o que conseguiu foi só arrancar meia dúzia de cabelinhos pretos que estavam ao redor do branco. O vozerio ficou distante e o homem, sem conseguir conter-se, começou a pensar em si. Cabelos brancos é sinal de envelhecimento. Tentou, em vão, lembrar-se de sua imagem na última vez que olhou para o espelho na manhã daquele dia. Não prestara atenção. Será que os seus cabelos estavam brancos? Sentiu raiva de si mesmo por não saber responder a pergunta. Sem que ninguém entendesse, levantou-se e despediu-se com um tchau xoxo e saiu quase que apressado para a rua em direção à sua casa. Entrou sem chamar a atenção. Passou pela sala onde a TV fazia muito barulho, foi direto ao banheiro, sofregamente ligou a luz e levou o maior susto da sua vida. Olhou ao espelho, estava velho. De repente, objetivos que estavam na fila de espera ganharam a importância das urgências e o tempo vivido ficou reduzido a um instante. O seu filho nem começara a ganhar a vida. A viagem com sua esposa nem começara a ser planejada. Precisava trocar o carro. A prestação da geladeira estava atrasada. E pior, estava sem emprego. Velho, com objetivos, prestações e necessidades atrasados, naquele momento era o retrato da desesperança. Chorou. Ser velho em todas as necessidades ele poderia ajeitar, mas sem emprego, como haveria de ser? O país entrou em crise e lá se foi o seu emprego. Os seus amigos, mesmo aqueles que estavam empregados, estavam reclamando, pois o que estão ganhando não dá para comprar nada do que precisam, a não ser o arroz, o feijão e a farinha para encher a barriga dos trouxas, que têm direitos, mas que a cada crise
veem as suas conquistas serem surrupiadas para acudir o país. O pior é que acudir o país é o mesmo que salvar as mansões em Miami ou as ilhas em Angra dos Reis. A experiência, a conquista das pessoas que começam a envelhecer, mandava que não fosse contra o poder econômico, mesmo porque de nada adiantaria, porque ele faz parte da maioria excluída e silenciosa, de cujo lombo estão tirando o couro para que as mansões de Miami não venham a ser vendidas. Tudo bem, pensou, vou resignar-me. Foi para a sala e o meu, o seu, o nosso presidente da República estava sendo entrevistado. Ágil nas respostas e sorridente, fez todos da sala crer que o Brasil estava para ser guindado à posição de paraíso. Nada daquilo que o povo estava reclamando era verdade. A Real havia recolocado a justiça social no seu devido lugar. Todos, menos ele, é bom que se diga, pudera, ele com 20% de todos os aptos para trabalhar estavam sem onde trabalhar. E muitos estavam velhos com as prestações, objetivos e necessidades atrasadas. Nem mesmo o meu, o seu, o nosso presidente haveria de convencê-lo. Mas como a esperança é a última que morre, com certeza, quando a moralidade for programa de algum governo, quem sabe a questão social saia de uma vez por todas da idade da pedra.